Bom, os meus colegas e eu, a gente ficou com um artigo sobre a razão empreendedora na pesquisa em saúde. É discutido a reorganização das relações entre a produção científica e as inovações produtivas a partir do século XX. O setor da saúde humana foi um dos setores onde ocorreu toda essa aproximação com muita intensidade. E o texto, ele traz isso, ele mostra algumas bases conceituais de como foi feito toda essa inovação. E também mostra as pessoas envolvidas, o dinheiro que foi gastado, mostra todo um envolvimento não só de uma pessoa, como de duas, como de várias. Bem, e podemos citar aqui dentro dessa introdução o Sequências Genômicas, que foi onde o genoma humano foi concluído em 2003, onde houve uma corrida frenética mesmo de um projeto público financiado aí pela Nature Institute of the Health. E um projeto também privado, que é liderado por Craig Vender. Ele é um pesquisador empreendedor e ele também é um ex-pesquisador da NIH, que é Nature Institute of the Health, que eu tinha falado anteriormente. Ele é principal acionista da empresa Celera Genomics. Enfim, a primeira apresentação já tinha ocorrido em 2000 para estar mostrando todos esses resultados. E ela foi precedida pelo presidente Bill Clinton e pelo primeiro-ministro Tony Blair, que não atribuíram nenhum vencedor a essa corrida. Isso simbolicamente impulsionando uma relação que se tornaria algo crescentemente canônico. No financiamento, a pesquisa e as parcerias entre as universidades e as empresas do campo da saúde. Com isso, o governo dos Estados Unidos eles proibiram o patenteamento de genomas naturais e com isso houve de forma livre e gratuita esses genomas para quaisquer pesquisadores. Essa decisão fez com que a empresa Celera Genomics sofresse uma grande queda. Essa decisão fez com que a empresa Celera sofresse uma grande perda e uma grande queda, por retirada desses genomas naturais e que fossem distribuídos de forma livre, sofreram grande perda e queda e por fim fossem retiradas da bolsa. Estima-se que em 2 dias tenha havido uma perda de 50 bilhões de dólares no setor de capitalização e no setor empresarial de biotecnologia. Modo de produção. O que seria modo de produção? É como a sociedade vive, como ela produz através do seu tempo, como é a cultura dessa sociedade, como é a economia dessa sociedade e como é a relação comercial dessa sociedade. E se existe propriedade privada ou não existe. Se existe um rei que manda em tudo ou um Estado mais forte que todos, ou não existe um Estado mais forte. Então, o modo de produção é como a sociedade vive através da linha do tempo. Michael Gibson propuseram uma nova forma de produção de conhecimentos científicos que seria mais adequado à pesquisa do século XXI. Talvez seria um exagero conceituário como um novo modo de produção, adicionando um aposto tipo 2, sendo contra o tipo 1, modo de produção tradicional, predominante em tempos anteriores. Os 5 pontos apontados por Gibbons são eles: conhecimento produzido em um contexto de aplicações, diversidade, heterogeneidade institucionais, transdisciplinaridade e responsabilidade flexível social e maior controle de qualidade. Nos últimos anos temos visto uma revolução tecnológica crescendo e que tem trazido novos direcionamentos econômicos, culturais, sociais e educacionais à sociedade. A acelerada transformação nos meios e nos modos de produção causada pela revolução tecnológica focaliza uma nova era na humanidade, onde as relações econômicas entre as pessoas e entre outros países e a natureza do trabalho sofre enormes transformações. Olá, meu nome é Ledmar e aqui no nosso mapa mental eu vou falar sobre a organização científica e seus aspectos conceituais.
né? Que a organização do trabalho foi originalmente desenvolvida nos Estados Unidos na primeira metade do século XX, a partir da epidemiologia da ciência de Thomas Kuhn e da sociologia de Robert Merton. Ambos propõem que a ciência e os cientistas, a despeito de se conformarem com o seio da sociedade e em permanente interação com ela, na prática do ethos próprio. Ele ressalta a organização da prática em comunidades de cientistas e o pilar conceitual que as conformam, né? E Merton, uma contribuição central e a formação de que ele seria um ethos próprio, né, do cientista e de sua comunidade, né? Ele sintetizou 4 atributos necessários, né? Que é universalismo, desinteresse, ceticismo organizado e comunismo, né? O universalismo é uma recusa, né? Um alerta contra o relativismo na ciência e usando o conceito kuhnianismo de paradigmas, vamos dizer assim, né? Que Kuhn, ele criou esse paradigma de ethos próprio, né, dele, que o universalismo propõe de que dentro de um determinado paradigma o fato científico deve se buscar ser universal. E no desinteresse propõe que um vínculo indissolúvel e sobredeterminante entre o pesquisador e sua pesquisa e seus pares, né, independentemente de qualquer outros interesses. O ceticismo organizado diz a respeito à obrigação de manter acesa a atenção entre uma verdade científica, né? No comunismo, preceitua a necessidade de compartilhamento, a difusão máxima do conhecimento científico. Em relação às proposições de Kuhn e Merton, uma visão radicalmente distinta do mundo da ciência e do cientista. Vou aqui mostrar um pouquinho sobre o nosso desenho. Esse aqui é um desenho que relata um pouquinho sobre o nosso tema, né? Aqui sobre quando a gente vê essa imagem, nos lembra muito de indústria, ciência, né? E é isso que nós propõe nessas imagens, né? A ciência, as indústrias, o desenvolvimento em si, vamos dizer assim. E essa é minha contribuição no nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Obrigada.